realmente, para nós chegarmos a entender o que vem a ser as orações coordenadas, as orações subordinadas, nós devemos estabelecer o conceito de frase, oração e período. Nós devemos entender esses conceitos. Primeiro, frase. A frase pode ser definida por seu propósito comunicativo. Isso significa que frase é todo enunciado capaz de transmitir, de traduzir sentidos completos em um contexto de comunicação, de interação verbal. Então, toda a combinação de palavras que geram um sentido é frase. A frase não necessariamente ela vai ter verbo, ela necessita ter sentido. Vamos ver aí alguns exemplos, ó. Ai, né? Essa expressão ai não é verbo, mas colocada em um contexto é uma frase. Por quê? Porque tem sentido. Socorro, a mesma coisa, não é verbo, mas colocado em um contexto tem sentido. O quê? Como assim? Tenho muito a fazer, ó. Essa frase, tenho muito a fazer, já tem um verbo, que é o tenho, né? Só que ela só é frase, não é porque ela tem verbo. Ela é frase porque ela tem sentido. Fogo, também é outra frase. Agora, oração. Oração. Oração, ela só vai ser oração se ela tiver um verbo. Então, a oração é uma unidade sintática. Trata-se de um enunciado linguístico cuja estrutura caracteriza-se obrigatoriamente pela presença de um verbo. Então, para ser uma oração, é necessário que haja um verbo. Aí vamos ver alguns exemplos. Corra! Esses doces parecem muito gostosos. Chove muito no inverno. Então, esses enunciados, essas frases aí, são orações. Então, a gente pode concluir que toda oração é uma frase, mas nem toda frase é uma oração, né, gente? Período. O período é uma unidade sintática. Trata-se de um enunciado construído por uma ou mais orações e possui sentido completo. Então, o período, ele pode apresentar uma ou mais orações. Pode ser uma, duas, três orações, enfim. Só que, como eu faço para identificar quantas orações um período tem? É só contar a quantidade de verbos. Se aquele período tiver 3 verbos, ele tem 3 orações. Se ele tiver 2 verbos, ele tem 2 orações. E assim vai, né? Então, eu tenho 2 classificações aí para período. Eu tenho período simples e eu tenho período composto. O período simples, né, são aqueles construídos por uma oração. Como eu sei se tem uma oração, eu conto a quantidade de verbos. Então, um período simples vai ser necessariamente aquele período em que há uma oração, que há apenas um verbo. Então, exemplo aí, ó. Os dias de verão são muito longos. Então, aí eu tenho somente um verbo, que é o são, né? Que vem do verbo ser. Então, eu tenho apenas um verbo. Se eu tenho apenas um verbo, período simples. O período composto. Os períodos compostos são aqueles constituídos por mais de uma oração, ou seja, 2 ou mais verbos. Então, eu vou contar lá. Se eu tiver mais de um verbo, né? Então, eu tenho um período composto. Exemplo, gente, Mariana me ligou para dizer que não virá mais tarde. Olha quantos verbos tem aí, ó. Ligou, dizer, virá. Então, eu tenho 3 verbos aí. Então, eu tenho 3 orações. Então, por isso, o período é composto. Entendidas essas coisas, nós entramos agora no assunto oração coordenadas.
Tudo bem, pessoal? Então, a oração coordenada caracteriza duas orações sintaticamente independentes. Então, as orações, para elas serem coordenadas, elas estão juntas num período, só que na ideia elas podem ser separadas, que não vai se perder o sentido. Então, vamos olhar isso? Ó, eu tenho aí um exemplo. A atriz falou aos jornalistas e despediu-se em seguida. Se eu separar essas duas orações, cada uma para o seu lado, ficaria assim, ó. A atriz falou ao jornalista e eu podia dizer a atriz despediu-se em seguida. Então, esses dois pedaços, eles teriam sentido separados. Por isso, são orações coordenadas. Então, as orações coordenadas, elas podem ser classificadas em duas formas. As sindéticas, né? Que são aquelas que são orações coordenadas introduzidas por conjunção. Então, eu vou ter uma conjunção para ligá-la à oração, a outra oração com a qual ela se relaciona, tá? E eu tenho a assindética, que são as orações coordenadas que não são introduzidas por conjunção. Normalmente, elas são separadas por vírgulas. Então, um exemplo aí de sindética, né? Deve ter chovido à noite, pois... E aí, eu tenho esse pois aí fazendo o papel da conjunção, né? Pois o chão está molhado. Então, eu tenho uma oração coordenada, né? Essa que está em destaque, que está... sendo iniciada pela conjunção pois. Aí eu tenho o exemplo da assindética. Tudo passa, tudo corre. É a lei. Então, aí eu tenho as orações divididas por vírgulas, né, ou dois pontos, e elas são coordenadas assindéticas, porque elas não possuem uma conjunção. Aí, entrando dentro das orações coordenadas sindéticas, né, tendo como princípio o observar a conjunção que está sendo usada, nós temos aí algumas classificações para observar. Eu tenho as orações coordenadas sindéticas aditivas, né, que estabelecem uma ideia de adição, de soma. Ou seja, uma informação está sendo acrescentada. Olha o exemplo aí, ó. Não venderemos a casa, nem o carro, ou nem venderemos o carro. Então, esse nem aí está me dando uma ideia que eu estou acrescentando a informação o carro, tá? São conjunções aditivas. Quais são as conjunções aditivas? E, nem, mais, também. Essas aí são conjunções aditivas. Então, orações coordenadas sindéticas adversativas. Alguém que seja um adversário, alguém que seja adverso, né? É uma pessoa que é o quê? É inimiga, é contrária. Então, isso quer dizer que aquilo que vai ser posto na oração coordenada sindética adversativa, ela vai estar se opondo ao que veio antes. Então, vamos lá, ó. Exemplo, gostaria de ter viajado, mas não tive férias. Então, esse mas aí é uma conjunção adversativa. Então, quais são as conjunções adversativas? Mas, porém, todavia, contudo, entretanto, no entanto. Então, são exemplos de conjunções adversativas. Então, eu tenho aí também as alternativas, né? Nós já fizemos alguns exercícios em que nós tínhamos alternativas, ou seja, nós tínhamos opções para escolher e para marcar. Então, a ideia das alternativas é essa. Estabelecem alternância, ou seja, estabelecem opções de escolha. Então, eu tenho ali o exemplo, ó, siga o mapa ou peça informações. Então, esse ou aí é uma conjunção alternativa. Me dá a ideia de quê? Que eu tenho uma opção.
certo? Então aí eu tenho quais conjunções alternativas? Ou, né? Ora, já, quer, siga. É claro que nesses 3 pontinhos aí sempre tem uma informação escrita, tá, gente? Conclusivas, me dá a ideia de conclusão. Exemplo, são todos cegos, portanto, não podem ver. Então, a ideia do portanto não podem ver é uma ideia de conclusão. Eu chego à conclusão de que os cegos não podem ver, obviamente, né? São conjunções conclusivas, portanto, logo, por isso, pois, assim. Então, essas são as minhas conjunções conclusivas. E, por fim, eu tenho aí as orações coordenadas explicativas, que vão tecer uma explicação, né? Exemplo, sentir frio, porque estava sem agasalho. Então, essa expressão, porque estava sem agasalho, está me dando uma explicação para o fato, né, de sentir frio. Então, são as conjunções explicativas. Quais são elas? Que, porque, pois e porquanto, tá? Então, pessoal, essas aí são as minhas orações coordenadas.